Olha só essa imagem que a gente tem aqui, um post de agora há pouco do Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, dizendo o seguinte: nossos PMs prenderam um criminoso com um galão de combustível após denúncias de que ele foi visto ateando fogo em uma área em Batatais. Ele tem passagens por roubo e furto. Vamos apurar se faz parte de ação coordenada. Policiais e bombeiros estão em grande força-tarefa na região. Está aí uma mensagem do secretário de Segurança Pública de São Paulo, agora há pouco, pelas redes sociais, ou seja, Gesualdo Almeida. Tem gente sendo presa com um galão de combustível depois de ter sido denunciado, visto ateando fogo. O que leva uma pessoa a ficar com um galão de combustível colocando fogo na vegetação, numa situação que impacta a vida de tantas pessoas? O prefeito estava falando agora há pouco, um aumento de 10% na procura pelos serviços básicos de saúde, pela população respirando fuligem, respirando essa fumaça, fruto dos incêndios no interior de São Paulo. Uma pessoa já foi detida. Boa tarde, Koba. Boa tarde aos colegas de bancada. Boa tarde a você que nos assiste. É realmente lamentável. Não dá para imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa dessa que faz um incêndio de maneira criminosa. Entretanto, eu destaco aqui a lucidez com que o prefeito fez as abordagens sobre as modificações climáticas que são inequívocas, né? Que são fato, estão acontecendo a olhos vistos. E quando a gente vê algumas postagens sobre essas queimadas, alguns colocam assim: agora chama a Greta, chama Leonardo DiCaprio, com um tom de deboche. O que estão se desapercebendo, tal como ele disse, o prefeito nos disse, que ele nunca tinha visto uma seca dessa. Eu também sou do interior, eu moro em Assis, viajo praticamente toda semana para Presidente Prudente e eu também nunca vi uma seca dessa. E eu passei por uma queimada exatamente nessa proporção. Num primeiro momento, a concessionária da rodovia pediu para que nós estacionássemos e em questão de 2 minutos, desesperadamente pedindo para que a gente avançasse, porque o fogo se alastrou num pasto extremamente seco, numa velocidade absurda, assustadora. Portanto, se há incêndios de índole criminosa e não se descuida disso, eu imagino que esse seja, inclusive, a minoria. Eu acabei de ver um dado aqui, são quase 460 pontos de queimada em todo o estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. E essas queimadas, todas elas, não podem ser imputadas a apenas atividades criminosas. O grande culpado é, sim, a alteração climática. Hoje, por exemplo, Brasília amanheceu com o céu coberto de fuligem por conta da queimada aqui no interior do estado de São Paulo. Isso é um fenômeno global. E tal como disse o prefeito há pouco, se não houver uma mobilização consciente, urgente, as catástrofes serão cada vez muito mais recorrentes e que cada vez muito mais pessoas jazerão por conta disso. E a sua opinião, meu querido Guilherme Mendes? Não dá para ter, em 2024, depois de tudo que aconteceu no sul do país, com aquelas enchentes que há muitos anos já não víamos, talvez nunca tivéssemos tido, né, naquela proporção, há quem diga que tenha sido a maior, inclusive, no Brasil. Agora, com essa situação da seca no interior de São Paulo, não dá para ter negacionista de mudanças climáticas mais, né? Não, é claro que não, e é engraçado porque essa questão ela passou a ser uma questão política, quando no fundo é uma questão de cunho científico. Se poderia até discutir uma ou outra tese a respeito do impacto das mudanças climáticas, o quanto isso se deve atribuir à ação do homem, mas que negar esse tipo de fenômeno, para mim, é de uma ignorância sem tamanho. E infelizmente, muitas vezes se buscam questões ou responsáveis pontuais, um incêndio criminoso ali, uma outra questão aqui, mas é inegável que o mundo passa por transformações extremamente bruscas, extremamente violentas. Isso vai impactar, num primeiro momento, toda a população que está próxima à costa, não é? Estudos já mostram que muitas cidades litorâneas no Brasil e mundo afora, dentro de muito poucos anos, 10, 15 anos, vão simplesmente passar a inexistir, graças à subida do nível dos mares. E o outro fenômeno é esse que a gente está vendo. Extrema seca em algumas regiões que já eram, por vezes, secas em alguns períodos do ano, como essa própria região do interior de São Paulo e Brasília, como foi falado aqui, só que agora em níveis praticamente em que é impossível se ter a vida humana. Aqui na capital de São Paulo mesmo, durante essa semana, nós tivemos índice de umidade relativa do ar da ordem de 19%, 20%. Para você que está em casa ter uma ideia, o deserto do Saara tem níveis de 12 a 15%.
de umidade relativa do ar. Então, quer dizer, nós estamos beirando zonas desérticas numa área extremamente adensada populacionalmente. Essas consequências vão se fazer sentir na população, nos sistemas de saúde. Então, de fato, negar ou tentar achar uma causa pontual para um fenômeno que me parece cada vez mais global, como bem colocado, é um equívoco enorme. Isso vai impactar demais a sociedade de uma maneira geral, sobretudo quando a gente vai ter que enfrentar uma nova matriz energética com um afastamento cada vez mais gradual do uso do petróleo e, consequentemente, da geração de carbono, né? A atmosfera não suporta mais tanto carbono sendo lançado ao ar e isso tudo o planeta já vem nos dando todos os indícios de que o limite está chegando. Ô Diogo da Luz, você que além de comentarista político, é piloto de avião e é também do agro. E além de ser também nascido no interior de São Paulo, como você é nascido, não é isso? Eu sou paulistano, mas passei metade da minha vida entre Cristais Paulista e São Paulo. Muito bem, então você conhece bem ali o interiorzão de São Paulo. Explica o impacto desses incêndios para a vida do produtor rural, para a vida daquele cara que conta o ano inteiro ali com o seu campo, a sua plantação, não lucra nada, está esperando a colheita para ver se vai dar positivo ou negativo o saldo dele. Como que isso pode impactar a nossa economia, em especial no campo, no interior de São Paulo? É muito bom que você traga essa questão, Kobayashi, porque justamente, como eu disse ao prefeito agora há pouco, neste momento, sempre as pessoas querem arrumar os grandes culpados. Então procura os maiores produtores rurais. Só que a maioria dos produtores rurais do estado de São Paulo nem é grande, é pequena. E todos, pequenos, médios e grandes, sofrem demais com a seca dessas. Veja a região de Cristais Paulista, que eu falei há pouco, Franca e toda aquela área, sofreu com geada neste ano. Pouco se falou disso. A geada queima suas plantas, os cafezais, laranjais, de uma série de culturas perenes. Perenes são aquelas que duram por muito tempo, de maneira que o prejuízo fica gigantesco. Aí a pessoa fica esperando ansiosamente para que venha uma chuva. No lugar da chuva vem essa queimada. Acaba de uma vez com a roça. Muita gente plantou milho de safrinha. É aquela produção que ele sabe que vai ser um pouco menor porque ele planta já na entrada da seca. Mas quase todos os anos ajuda muito a pagar as contas. Num ano como esse foi prejuízo total. Muita gente nem colheu o milho de safrinha. Tudo isso é perda gigantesca. Um fogo desses, que alguns ainda insistem em dizer que os produtores fazem para sanear a terra e baratear o trato dela, ele queima também as cercas, as divisas. E custa caríssimo você reformar o edifício. Você tem que trocar todos os morões de cerca, todos os arames farpados ou lisos, porque eles se estragam com fogo. Tem que começar tudo isso. Tem que alugar trator. Tem que alugar trator, contratar pessoas. Cerca é uma mão de obra cara, difícil. Sabe? A coisa que se faz pensando em ficar para 40, 50 anos. Isso é só prejuízo para o agricultor. Achar que ele faz isso para o seu próprio bem é um engano enorme. E como muito bem disse o Duarte Nogueira, o maior preocupado em preservar o meio ambiente é o produtor rural, porque é disso que ele vive. Ele precisa da água no córrego, ele precisa da chuva, ele precisa da terra em bom estado, ele precisa combater a erosão, e ele é realmente muito diferente do que dizem as pessoas na cidade. É o maior protetor do meio ambiente. E nós na cidade fazemos muito mais sujeira, muito mais descaso com o meio ambiente do que os produtores rurais. Pode ter certeza disso. Um abraço aí para todos os produtores rurais pelo nosso Brasil afora, eles que sustentam em boa parte a nossa economia, colocam alimento na mesa e muitas vezes com investimentos que se tornam prejuízos a depender de onde estão em situações como essas que muitos têm vivido em relação ao incêndio, né, Diogo da Luz? Agora, quando são 15 horas e 33 minutos, a gente, ainda sobre essa situação, vai receber no nosso Tá na Roda o coronel Carlos Lamin, diretor da Defesa Civil do Estado, aliás, de São José do Rio Preto. Diretor da Defesa Civil de São José do Rio Preto. Coronel, bem-vindo, boa tarde. É um prazer te receber aqui no Tá na Roda nesse domingo. Obrigado, Nelson. Prazer é nosso poder informar aí a todos, toda a audiência da Jovem Pan. Coronel, a informação é de que aí na região também tivemos um outro detido, um homem que foi preso após atear fogo em uma área de mata e, além dele, um outro motociclista também flagrado ateando fogo na vegetação. Conta pra gente destes casos aí na sua região. Sim, nós tivemos aí algumas suspeitas, né? Várias pessoas vendo
um motoqueiro ateando fogo, mas devido à boa mobilidade das motos, né, não foi possível, mas com muitas informações, então chegaram até um homem que realmente ainda está se averiguando toda essa condição, os porquês, né, estava ateando fogo. Mas porque pela experiência que nós temos aqui de Defesa Civil, de praticamente 8 anos, né, fechando esse ciclo com o atual prefeito, Edinho Araújo, a gente não via, assim, ainda que em outras estiagens tão severas quanto esta atual, a gente não via tantos focos de incêndio pela cidade, né, espalhados em diferentes lugares da cidade e mesmo próximo um dos outros, né, porque também não havia aquela condição de ventos fortes para que pudessem, né, aqueles materiais incandescentes serem levados de uma região para outra. Então, nessa suspeição e algumas imagens que foram captadas, né, dessas regiões, então, assim, felizmente já não temos esse risco, aparentemente, né? Coronel, aí na sua região, em São José do Rio Preto, a gente tem notícia de alguma vítima desses incêndios? A gente conversou há pouco com o prefeito de Ribeirão Preto. Por lá, nenhuma vítima e nenhuma casa incendiada. E por aí, em São José do Rio Preto? Olha, infelizmente, eu não tenho maiores dados, mas eu estava conversando com um engenheiro, amigo nosso, de uma usina que é muito parceira da Defesa Civil, que está sempre presente nos incêndios em vegetação, apoiando com carros-pipas, né, que é a usina Cófico Internacional. Ele nos compartilhou aí que 4 pessoas na região, felizmente nenhuma da sua usina, mas 4 pessoas da região foram a óbito por conta do combate ao incêndio. Brigadistas de usina e também uma pessoa, né, proprietária de uma chácara, também tentando apagar esse incêndio em vegetação, também acabou se envolvendo aí com as chamas e veio a óbito. Então, aqui na região que nós sabemos, foram 4 pessoas que faleceram devido ao incêndio nessas vegetações, infelizmente. Nossos sentimentos aí para todos os familiares dessas pessoas envolvidas. E aí, Coronel, acho que é uma boa oportunidade também de dar uma orientação para a nossa audiência. A gente tem uma audiência muito qualificada e em boa parte aí exatamente nessa região que está sendo afetada, no interior de São Paulo. Qual é a orientação para um produtor rural, para alguém que está vendo ali a sua plantação, seu terreno incendiando ou até mesmo seus vizinhos? É chamar o corpo de bombeiros, é chamar a brigada da prefeitura? Tem que tomar alguma atitude? É só esperar o poder público? Qual é a orientação da Defesa Civil para essas pessoas que estão aí enfrentando esses incêndios pelo interior de São Paulo? Muito bem, Nelson. É uma boa pergunta, né? Embora nós estejamos com chuvas hoje, desde a madrugada, isso não dá por encerrada a estiagem. O sol deve voltar e voltar forte, e a condição de estiagem deve permanecer por mais alguns dias. Então, nas propriedades rurais, as pessoas, os residentes precisam fazer aceiros em volta dos imóveis, em volta do curral, dos animais, porque aqui, essa semana, nós também tivemos óbitos de animais, um barracão queimou inteiro e nós verificamos que realmente a chama chegou até o barracão, não havia aquele aceiro, né, no entorno, que é aquela raspagem da vegetação até ficar terra, aonde o incêndio vem e acaba morrendo por falta de combustível. Então, isso é fundamental no meio rural, se fazer aceiros. Agora, em ocorrendo o incêndio, né, estou falando na fase pré-evento, antes de acontecerem os eventos. Agora, na fase de incêndio mesmo, as pessoas que não têm preparo não devem enfrentar chamas. Por conta dessas altas temperaturas, o mato muito seco e às vezes muito alto, e com a incidência de ventos, ele acaba cercando, a chama acaba cercando a pessoa. Então, ela não deve, se ela não tem conhecimento técnico, se ela não tem essa capacidade, né, ela deve realmente deixar o local em segurança, ligar para o corpo de bombeiros,
através do 193, ou se cada prefeitura já tem um número específico, ligar para o número da prefeitura para que uma brigada da própria município, né, uma brigada municipal possa ir até o local e também começar a dar o combate às chamas até que o nosso corpo de bombeiros chegue ao local. Essa semana toda também havia um grande apelo aqui do nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Renato Neves, e também todas as viaturas, pessoal operacional, pessoal administrativo, estavam todos nas ruas, né, apagando focos de incêndio, tanto os pequenos quanto grandes incêndios em vegetação. Então, realmente, essa semana foi muito grave aqui pela região de São José do Rio Preto. Muito bem, Coronel, a pergunta agora é do Gesualdo Almeida. Coronel, boa tarde, parabéns pelo trabalho. A dificuldade realmente é bastante grande e, ao que parece, vocês têm enfrentado com maestria isso. O senhor acabou de nos dizer que ainda está sob investigação os motivos que levaram esses criminosos a cometer esses incêndios. Algum deles já foi efetivamente interrogado? E se não, a polícia, os órgãos de investigação, tem algum indicativo de que motivaria essas pessoas a realizarem esses incêndios? Almeida, eu particularmente não tenho essa informação precisa, né? Mas a nossa suspeição são os fatores políticos, né? Nós estamos envolvidos aí numa campanha eleitoral e particularmente eu penso muito nisso, né? Nessa quantidade, esse modus operandi, né, de se atear fogo. Não tem outra conotação senão a gente pensar que seja uma conotação política, infelizmente, né? Sem medir todas as consequências com o meio ambiente, com a saúde humana, né? E com a própria saúde humana dessas pessoas, né? Que estão fazendo essa maldade, vamos dizer assim. Então, assim que nós tivermos maiores informações, eu vou prestar aí esse apoio para vocês e a gente vai elucidar e esclarecer isso para a sua audiência. Muito bem, conversamos aqui com o Coronel Carlos Lamin, diretor da Defesa Civil de São José do Rio Preto, nos ajudou a entender melhor a situação de momento lá no interior de São Paulo, esses incêndios que têm impactado tantas cidades. Coronel, obrigado pela sua participação, prazer te receber aqui no Tá na Roda e sucesso aí nas ações da Defesa Civil. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo apoio aí de todos vocês. Um abraço. Você viu que triste, Guilherme? Algumas pessoas já, infelizmente, vieram a óbito tentando conter os incêndios. Talvez no desespero, talvez na melhor boa vontade, tenho certeza disso, mas que foram ali envolvidos pelas chamas. E mais de uma pessoa, inclusive, o coronel citou pelo menos 4 pessoas na região de São José do Rio Preto tentando conter o fogo ali e as pessoas vieram a óbito. Importante a informação que ele deixa aí, o alerta, a orientação de que o primeiro passo é chamar o Corpo de Bombeiros, né? 193. Nossos valorosos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo trabalhando muito nesses últimos dias aí contra esses incêndios. Chamar o Corpo de Bombeiros, às vezes uma brigada de incêndio que as pequenas prefeituras também têm, né? O Corpo de Bombeiros não está em todas as cidades, apesar de atender o estado todo, não é em toda a cidade que há um posto do Corpo de Bombeiros. E aí deixar para as pessoas que treinaram para isso combater o fogo, porque infelizmente o fogo às vezes pode ser traiçoeiro com essas pessoas, como foi o caso dessas 4 vítimas citadas pelo coronel. É uma tragédia, Nelson, e a questão também são as estradas, né? Por sorte, foi possível agir e evitar com que houvessem acidentes, não é? Muitas vezes a fumaça causa, a causa primária não é da morte ou da lesão, não é só o fogo. Eu conversei com pessoas que estavam transitando ali pela região e, de fato, fica impossível se dirigir em determinadas estradas. E isso pode acontecer em engavetamentos e batidas de toda ordem, o que por si só podem causar mortes e lesões, mas também, sobretudo, o pior cenário, que é aquele em que as pessoas travadas numa estrada são aí sim atingidas pelo fogo, como eu conversei e mencionei o prefeito Duarte, e o que aconteceu em Portugal,
o ano passado de forma muito trágica. Me parece que a chuva chegando agora à tarde tende a melhorar um pouco esse cenário, a circulação já foi restrita acho que o poder público agiu nesse sentido de forma muito rápida, muito eficiente para evitar maiores danos. Mas é claro, esses heróis, né, como ele bem colocou, gente que foi para a linha de frente para tentar combater e acabou sendo vitimada aí. Nós já estamos falando em 4 mortes nesse caso lá de Sertãozinho. E também tem notícias que em Ribeirão foram 2 pessoas. Mas é claro, a gente tem que aguardar um pouquinho essa contagem. Pode ser que infelizmente isso aumente, porque as complicações de ordem respiratória para quem inala tanta fuligem e aquelas pessoas que estão na linha de frente ali no combate podem vir a ter problemas num futuro aí próximo. É realmente uma situação muito trágica, muito, muito trágica, e sem dúvida o Estado brasileiro, da mesma forma como aconteceu no Rio Grande do Sul, depois desses eventos vai ter que fazer um estudo para que novos episódios não venham a acontecer com essa letalidade, né? Pediu Durso. Só para a gente complementar esse debate, esse tema, a gente falou que a pessoa foi preso, que é crime, mas vale a pena a gente trazer para a audiência onde está previsto isso. Está lá no Código Penal, artigo 250, e a pena por um indivíduo que causa propositalmente incêndio, expondo a vida de terceiro, patrimônio de terceiro, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos. Então a pena é alta, a gente não pode nem falar que há uma impunidade, mas na verdade já há previsão no Código Penal, e o que a gente precisa agora realmente é, diante de resolver a situação das vidas, das cidades, tudo voltar ao normal, é realmente fortalecer as investigações para encontrar esses autores e porque eles respondam, podendo chegar até a prisão em razão desses atos cometidos. E, inclusive, o nosso diretor da Defesa Civil diz que pode ser por motivação política, o que seria mais absurdo ainda. Veja que tem gente colocando incêndio por qualquer motivo, né? E bem lembrado pelo Durso aí, que é crime, né, Raquel? É crime, como ele disse, mas pode até ser um crime mais grave, a depender das circunstâncias. Se a pessoa tem a previsão de que aquele fogo pode causar a morte de alguém, por exemplo, se for no período noturno, em um terreno ali onde há alguma casa próxima, se o fogo for a causa que gere a morte de alguém e uma morte previsível, isso pode ser até homicídio, dependendo. Além, é claro, de toda a responsabilidade civil, de indenização, de reparação dos danos materiais, essa colheita toda perdida por alguém, isso pode ser, inclusive, fruto de indenizações também. Quer dizer, tem responsabilidade, né, Raquel? Sim, homicídio, inclusive pelo motivo torpe, qualificado, mas ainda no ensejo que o Durso está falando, de forma muito bem pontuada, para a gente conseguir identificar a prática criminosa, porque o comum são incêndios culposos e aí realmente não temos essa penalidade, é necessário o conjunto probatório. Hoje a tecnologia nos dá muitos instrumentos para que a gente, através das imagens, filmagens, a gente tenha ali o caminho do crime. Mas o flagrante, claro, a gente já estaria com um ato em flagrante em si. Nesse sentido que a gente viu pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, um indivíduo foi localizado com um galão de combustível nas proximidades. Então é necessário ali investigações para identificar se foi sim ele ou não o autor do crime. E se tem outras pessoas envolvidas, isso pode ser associação criminosa, inclusive, criminosa. E homicídio por dolo eventual até, porque o indivíduo põe fogo. Imagina que tem alguém morando ali naquela região. O indivíduo morre, eu vejo até... Eu falo até atos de terrorismo, atos de extermínio. São outras qualificações ali, dependendo do caso concreto, né? Inclusive, crimes contra a humanidade, por exemplo. A gente tem no interior de São Paulo, a gente tem muitos polos de indígenas, por exemplo. Eu sou de Bastos, que é perto de Tupã. Tupã a gente tem ali em alguns distritos de Arco-Íris, por exemplo, ainda algumas comunidades indígenas. O que poderia, se for um fogo naquela região, que tem sido ali na região da Alto Paulista também um ponto de incêndios, se isso é criminoso e atinge esse tipo de comunidade, pode inclusive ser um crime até mais grave, né, Raquel? Exatamente. E lembrando que esses incêndios, que o bioma não é só aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, eles atingiram recordes que em 26 anos não tínhamos visto ainda no Brasil, essa gravidade dessas queimadas que estamos presenciando, o Brasil em chamas. Koba, e só uma última questão que me incomoda demais. Às vezes, quando a gente analisa uma questão que é criminosa, ok, a gente vai atrás da autoria, identifica o responsável. Mas muitas vezes a notícia sai como causa natural.
E, a meu ver, não existe causa natural quando a gente fala de desastres assim. Porque a causa não é natural, uma vez que nós afetamos todo o sistema do bio... da humanidade mesmo, na questão de mata, todo o bioma. E aí você tem realmente uma responsabilidade, aí tô falando própria, né? Que a gente realmente polui, a gente tá afetando demais o meio ambiente e estamos, lamentavelmente, pagando às vezes o preço. Então, há aqueles que realmente são os autores, mas no fundo, até a proporção do que o incêndio criminoso gera em razão da seca, em razão da falta de umidade, é porque a gente tá afetando demais o meio ambiente e é a responsabilidade de todo mundo, né?